Então, quando você parte para tomar posse de algo que você comprou a briga, seja a sua própria vida ou a vida de outra pessoa que você estiver intercedendo, você parte como valente, porque você desafiou um valente. É necessário que você seja mais insistente em suas orações, em acreditar no milagre de Deus, do que o diabo teimoso em brigar para tentar fazer com que você desista das orações. Ele resiste porque ele sabe que nós não estamos vendo com nossos olhos físicos o que está acontecendo. Nós acreditamos e ele aposta sempre na nossa desistência. Justamente porque, se vivermos por vista e não vermos logo um resultado, a tendência com a qual Satanás procura contar é com a nossa desistência. O famoso olhar para trás, lançou mão ao arado e logo, achando dificuldade, houve desistência. Então ele luta, ele é considerado valente, é necessário que quem partiu para uma empreitada espiritual, para uma luta, é necessário que seja também valente. E a nossa valentia é insistir na nossa palavra de determinação. Você é sacerdócio da sua oração. Você é o sacerdócio daquilo que você determina. E justamente você não pode desistir. Você tem que acreditar que a sua determinação, ela é ouvida por Deus. Você é a igreja. É passado para você autoridade e poder. O poder de Deus ao qual você invocou irá se manifestar e irá vencer. Tanto é que Cristo diz que somos mais que vencedores, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus, esperar em Deus, acreditar na providência de Deus e não esmorecer e não desistir, esta sujeição a Deus é resistência forte ao diabo. E ele foge da nossa presença quando justamente galgamos essa condição de resistir a ele pela fé. Acreditar na providência de Deus, ainda que materialmente nada aconteceu. Meus queridos, minhas queridas, igreja linda, eu sou a igreja, você que está aí me ouvindo é a igreja. Nos é dado poder e autoridade desde o momento que Cristo disse que tudo estava consumado. A igreja, ela tem autoridade e poder sobre todo o poder das trevas. Sobre tudo que Satanás se considera poderoso, nós somos acima. Nós seremos um dia entronizados ali à destra de Cristo, à destra de Deus. Mas desde já, pela fé, nós já estamos entronizados. Nós já estamos outorgados por Deus a exercer essa autoridade. Aliás, não é nem uma questão de opção, é obrigação. Peca o homem que não exerce essa autoridade, uma vez crente, uma vez cristão, uma vez convertido, uma vez sacerdócio em Cristo, sacerdote de Cristo, é obrigação crer e exercer a autoridade. E tem outra obrigação também, vencer, porque você não é chamado para desistir, você não é chamado para olhar para trás. É por isso que Cristo disse, aquele que olhar para trás não é digno de mim.
Então não faça como aquele mancebo que Tiago diz, né? Que ele olha no espelho, depois que ele deixa de olhar no espelho por algum tempo, ele esquece de detalhes do seu próprio rosto. Então ele diz: homem dobre e inconstante, não pense receber de Deus resposta positiva. Não pense receber de Deus qualquer coisa. Homem dobre e inconstante é aquele que ora com muita energia às vezes, mas por não ver resultado das suas orações, das suas determinações, ainda tem o pior ainda, é aquele que ora pedindo a Deus para fazer o que ele deve fazer, porque nós somos os trabalhadores, nós somos os encarregados de exercer a autoridade, é nós que temos que dar ordens para que haja cura, para que haja livramento. Nós temos que dar ordem à natureza. Nós temos poder e autoridade. Cristo nos deu exemplo disso. Cristo deu ordem até a morte, inclusive a morte. Nós temos autoridade sobre a morte. Quando Cristo, naquele sábado, ele desceu ao inferno, ele desceu no inferno, desmoralizou todos os principados e potestades. Ele pôs por terra e pisou na cabeça de Satanás. Ele foi no inferno. E lá existem muitos tronos infernais, com seus respectivos líderes sentados sobre o trono. Uma vez eu ouvi uma pregação, e o pastor era muito teatral, graças a Deus, e ele fazia uma cena, Jesus Cristo pegando os demônios pelo pescoço, aqueles líderes, jogando no chão e pisando na cabeça, inclusive o próprio Satanás. A Bíblia diz que ele os expôs publicamente. Aquelas centenas e milhares de demônios viram seus líderes humilhados pelo nosso campeão, Jesus Cristo, leão de Judá. E ele tomou a chave da mão da morte, pisou na cabeça dela também. E quando ele ressuscitou, ele concedeu dons aos homens. Homem e mulher de Deus, você tem dons poderosos. Nós somos magníficos em poder. Precisamos acordar e praticar, como o pastor Morris Cerullo disse: deixemos de ser preguiçosos espirituais e vamos exercitar os nossos músculos da fé, porque a prática, também na fé, leva à perfeição. Igreja, mulher, que sorte, né? Principalmente a mulher casada. Eu disse em uma das gravações anteriores que eu disse que a mulher, ela é o seguinte: mulher, você, uma vez solteira, homem, uma vez solteiro, nós adoramos a Deus, servimos a Deus de uma maneira um pouco diferente do que passamos a servir quando o nosso Deus nos dá a dádiva, né? A oportunidade de contrair casamento. Então, o homem e a mulher cristãos, quando são solteiros, servem a Deus de uma maneira um pouco diferente. Porém, quando vocês se unem, é para formar uma dupla forte. E essa força que há na dupla é a comunhão. Comunhão. Essa comunhão requer uma consciência do homem como sacerdote que representa Cristo e da mulher como sacerdotisa
que representa a igreja, mas é a igreja renovada, é a igreja consciente do seu desígnio, consciente da sua responsabilidade. A consciência da igreja renovada, a igreja pentecostal, a igreja que exerce poder e autoridade. A representação da mulher diante do seu marido, da esposa diante do seu marido, é uma representação espiritualmente constituída por Deus, espiritualmente concedida por Deus, como a de obediência. Assim como o homem deve procurar também a consciência do seu sacerdócio como representante de Cristo, isso perante o casamento, perante o casal, perante a família que eles estão constituindo. Representante de Cristo em todos os sentidos. Então você não pode, homem, ser iracundo, você não pode ser uma pessoa colérica, você não pode se dar a palavras torpes. Você tem que ter uma postura idêntica à de Cristo. Assim como eu disse no começo dessa pregação, que a consciência da mulher representar a igreja ia fazer com que ela se policiasse, também, igualmente, para o homem, marido, uma vez que ele se uniu a uma mulher, ele passou a ser marido. Agora ele serve a Deus de uma maneira muito mais ainda séria do que antes. Ele não pode estar em desarmonia com a sua esposa, nem ela com ele, porque senão vira bagunça, senão fica do jeito que o diabo quer. Então é necessário que agora vocês formaram uma só carne. Aí diz lá no livro de um dos últimos profetas, ainda que sobrejava o espírito, mas uma só carne. Você é contra você mesmo, marido? Você, esposa, é contra você mesmo? Pois saiba que seu marido é você, você é ele. Vocês dois formaram uma só carne. Pode a mesma carne contender contra ela? Vocês têm que fazer do problema de vocês a comunhão, a reciprocidade do companheirismo, a característica da cumplicidade mútua, a harmonia entre vocês é superior a qualquer problema.